Peças raras. Você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. E hoje, para um momento muito especial, aguardado sempre no início de cada ano, que é a divulgação dos vencedores do Prêmio APCA. Ontem, dia 20 de janeiro de 2025, segunda-feira, à noite, foi deliberada aí a Assembleia que decidiu quem são os melhores do ano de 2024. E eu vou dividir com você os vencedores na categoria Rádio. Eu sou Marcelo Abud, um dos jurados da categoria Rádio, e juntamente comigo votaram o Fausto Silva Neto, a Maria Fernanda Teixeira e a Magali Prado. Nós quatro escolhemos então como vencedores o que você vai acompanhar a partir deste momento. Se ainda não sabe, se prepara aí para ficar atento, para ficar atenta a quem foi que se destacou em rádio no ano passado. Bom, o Grande Prêmio da Crítica ficou para a cobertura do Grupo Bandeirantes de Rádio das Olimpíadas de Paris 2024. Com recursos visuais e tecnológicos de apelo cinematográfico, a abertura das Olimpíadas em Paris chamaram a atenção por imagens inesquecíveis. Mas o desafio é transferir uma cobertura assim para o rádio. E quem conseguiu fazer isso foi justamente o Grupo Bandeirantes de Rádio, por meio da Rádio Bandeirantes e da Band News, e de Elia Júnior e da Sônia Blota. Eles estiveram ali no local, transmitindo durante mais de 4 horas a abertura das Olimpíadas de Paris 2024 e transmitindo para nós que estávamos aqui do outro lado do rádio toda a imaginação, ou seja, gerando imagens na nossa cabeça a partir de uma descrição detalhada, um som de altíssima qualidade e muitos detalhes e muitas informações culturais, inclusive, do que estava acontecendo na abertura das Olimpíadas de Paris 2024. Você pode rever isso no YouTube da Rádio Bandeirantes. Os Jogos Olímpicos já começaram na Rádio Bandeirantes. E agora, vamos acompanhar com você a festa que abre a Olimpíada de Paris 2024. Pelo caminho do Rio Sena, vamos detalhar as delegações, os grandes destaques e nos juntamos para acompanhar os atletas brasileiros que querem fazer história, fazer bonito. Paris 2024 é o próprio Planeta Esporte. Durante 19 dias, a busca por medalhas, por recordes. As competições vão começar. Sítio mais rápido, áudio mais alto, Fortius mais forte. Agora na Rádio Bandeirantes, transmitindo simultaneamente com a Band News FM, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Aqui é Brasil! Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre para você aqui, é claro, neste momento histórico do esporte mundial. Tudo pronto para a celebração de abertura desta que é a 33ª edição da Olimpíada da Era Moderna. E eu não tenho dúvida que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, onde quer que estejam, estarão na melhor companhia. Alô, Sônia Blota, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Sônia. Alô, Elia Júnior, uma ótima tarde para você, para todos que nos acompanham nas rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação.
tenho o privilégio de estar ao lado de Elia Júnior nesta transmissão que está sendo chamada, viu, Elia, da maior festa do século XXI. E a chuva é uma mera coadjuvante por aqui. Ninguém não tá nem aí com isso. E que bela ousadia da França, viu, Elia? O país recebe pela terceira vez os Jogos Olímpicos. Em 1900 o primeiro, 1924 o segundo e 100 anos depois, agora, 2024, hoje, daqui a pouquinho, mas com grande inovação. Rio Sena, as margens do rio são patrimônio histórico da Unesco desde 1991. Trocadeiro, onde estamos? Nome da praça inspirado em uma batalha travada por Napoleão Bonaparte. Tudo aqui ao nosso redor é histórico. E como moradora de Paris desde 2011, Eli, eu sou suspeita para falar desse momento emocionante. Eu vou deixar os links. Na verdade, esses links estão todos no blog Peças Raras, pecasraras.blogspot.com. pecasraras.blogspot.com. Tem ali uma postagem com esses vencedores do APCA 2024 e os links para você conferir por que eles mereceram ser premiados. Bom, em destaque do ano, a segunda das 7 categorias que foram premiadas em 2024, no destaque do ano ficou o Clube do Livro Eldorado, da Roberta Martinelli, que é transmitido, claro, pela Eldorado FM aqui de São Paulo, 107.3. O Clube do Livro Eldorado, ele chega à sua segunda temporada agora. Chegou a segunda temporada em 2024, né? Foram 24 programas com 2 temporadas de 12 episódios. Além de veiculados pela Rádio Eldorado, eles também estão disponíveis nas plataformas de podcast. Basta você procurar, então, o Clube do Livro Eldorado. A repercussão entre autores e leitores foi muito bem vinda aí, né, do programa, e durante o ano foram recebidos importantes nomes da literatura. E também houve transmissões externas, por exemplo, na Flip e na Feira do Livro aqui em São Paulo, no Pacaembu. Então merece destaque esse programa pelo jeito pop, pelo jeito de tornar acessível a literatura a um público mais amplo e fomentar justamente esse hábito em um momento em que é tão difícil se conseguir a concentração, né, para a leitura. Clube do Livro Eldorado com Roberta Martinelli. Ouvi meu nome. A obstetra me chamava de volta para a sala. Cecília, suture aqui, vou ajustar o soro dela. A mulher de Celso exibia uma laceração de 2º grau no períneo, o sangue da lesão se misturava ao do parto, empapando o lençol. Não entendi por que a obstetra arrumou o soro e precisou sair da sala. Me sentei diante da vagina, que recebia o mesmo pau que eu, agora rasgada pelo primogênito. Ela estava em outra órbita, drogada de hormônios. Celso também saiu da sala, provavelmente porque viu a amante costurando a vagina de sua esposa. Sentada no banco, dei mais pontos que o necessário. Por pouco não a fechei. Na categoria podcast, a terceira categoria, quem leva em 2024 como melhores produções em podcast é a produtora Rádio Novelo. Você pode conferir tudo em radionovelo.com.br. Bom, em 2020, a produtora Rádio Novelo fez parte do crescimento de podcasts narrativos no país e obteve destaque com o Praia dos Ossos, que ultrapassou 5 milhões de downloads em 3 anos e fez com que o debate em torno do argumento de legítima defesa da honra, utilizado no caso do assassinato de Leila Diniz, foco da série em áudio, para inocentar o Doc Street, fosse considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal apenas agora, em agosto de 2023. Olha só, a tese foi tida como uma afronta à dignidade da pessoa humana, proteção à vida e igualdade de gênero. Em 2024, o podcast Praia dos Ossos foi também exibido novamente, desta vez no rádio, pela Rádio Nacional. E a partir dessa produção, a Rádio Novelo já é responsável por mais de 30 shows aí, por 30 diferentes títulos de podcasts jornalísticos. Em 2022 vieram outros 3 projetos originais: Crime e Castigo, sobre o que é a justiça no Brasil, Tempo Quente, que mostra quem ganha com a crise climática, e Rádio Novelo Apresenta, podcast semanal narrativo da produtora que permanece ativo.
Também em 2022, a Rádio Novelo produziu o Projeto Quirino, que virou livro agora, né? E traz um olhar afrocentrado sobre a história do Brasil. Muito interessante, muito original e vale a pena você ouvir esses projetos que foram tocados aí, principalmente pela Branca Viana, né, que está à frente da Rádio Novelo. A produtora é também responsável por podcasts que estão na Globoplay, podcasts da revista Piauí e outras empresas aí de streaming e jornalismo. Então, Rádio Novelo, terceiro premiado em rádio em 2024 pelo Prêmio APCA na categoria Podcast. Rádio Novelo. Eu começo ali do começo, antes de Cristo, que era uma história longa. A gente sabe o que a gente precisa consumir de notícia. É mesmo, né? As movimentações na política, as oscilações na economia, a previsão do tempo, ou sei lá, a tabela do Brasileirão. A questão do futebol. É uma questão, para mim, meio que de vida ou morte, a questão do futebol. Mas tem as histórias que a gente não sabe que precisa consumir até ter contato com elas. Naquele dia, eu falei assim, é hoje que eu não posso morrer com isso. Claro, porque eu sabia que isso teria grande interesse público. O novo podcast original da Rádio Novelo foi criado para ser o seu porto seguro de boas histórias. Você falou assim, oi? Com o mesmo compromisso jornalístico que você já conhece. E aí ele chegou lá numa semana, eles iam queimar todo o arquivo desse jornal. Falar, Caetano, eu poderia ter morrido de fome se meu pai tivesse perdido o emprego. Aí nós nos vestimos de mucamas, de escravizadas de dentro de casa e íamos servir o café e tal. Aqui no Rádio Novelo Apresenta, toda quinta-feira a gente te conta histórias que você não sabia que precisava ouvir. Minha irmã fala que você só pensa em jumento. Eu só penso em jumento. O diagnóstico oficial dele era psicose maníaco-depressiva com desejo de notoriedade. Era assim. É isso, eu nunca questionei. Sempre às quintas-feiras, boas histórias de tudo quanto é tipo, contadas por muitas vozes e apresentadas por mim, Branca Viana. Siga o podcast na sua plataforma preferida e fique com a gente. Eu tô rezando aqui pra dar tudo certo. A quarta categoria premiada no APCA Rádio 2024 é para produção. Uma alma, o coração da rádio, né? E quem levou neste ano de 2024 foi o Alexandre Ingrevalo, que apresenta diariamente na Rádio Cultura Brasil, aqui em São Paulo, o programa que faz muito sucesso pela maneira como aborda a cultura, tecnologia, traz entrevistas, quadros especiais. Eu estou falando da produção do Estúdio 77. Alexandre Ingrevalo, diariamente no ar, de segunda a sexta você pode conferir das 2 às 5 da tarde e aos sábados e domingos, das 3 às 5 horas, o programa Estúdio 77. Agora são 3 horas e 1 minuto, 22 graus em São Paulo. Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na Rádio Cultura Brasil nesta segunda-feira. Ótima segunda-feira, excelente semana pela frente. Bem-vindos ao nosso Estúdio 77, começando agora ao vivo e até às 5 da tarde em FM 77,9 AM 1200, no site culturabrasil.com.br e também no aplicativo Cultura Digital. Por aqui você sabe, boa música brasileira, quadros especiais, o que acontece agora na música, no cinema, no streaming, as participações dos ouvintes, informação e dicas culturais. Fique com a gente. Eu começo o Estúdio 77 desta segunda-feira com Bossa Cuca Nova e vocais de Wilson Simoninha, relendo um clássico de Chico Buarque. Vamos à programação musical, o melhor programa musical de 2024, pelo Prêmio APCA 2024, foi o Backstage, com o Vitão Bonesso, pela Kiss FM. Bom, no ar, aos domingos, às 10 da noite, o Backstage tem uma produção e apresentação muito bem cuidadas e está já no rádio desde 1988. Passou por outras emissoras que têm essa
veia do rock, né? A 97, quando ainda estava em Santo André, e era uma rádio rock aqui de São Paulo, pioneira inclusive no gênero. Depois passou também pela Brasil 2000, outra rádio universitária, independente, que tinha o foco no rock em sua programação, e o Backstage, aí com mais de 1.800 edições no ar, ele leva os clássicos aí do heavy rock para o rádio de uma maneira extremamente competente, e por isso ele foi eleito também um dos melhores de 2024 pelo APCA 2024, né? Você pode conferir um pouco mais em programabackstage.com. A Kiss FM apresenta Backstage. Produção e apresentação Vitão Bonesso. E aí, meus amigos, boa noite. Vitor Moresso, mais um programa Backstage na Kiss FM, que vocês ouvem 92.5 para São Paulo e Grande São Paulo. Backstage pode ser ouvido também pelo aplicativo da Kiss e também pelo site kissfm.com.br. Hoje, edição 1931, já estamos na 37ª temporada do Backstage, e na primeira hora do programa iremos com a terceira e última parte da retrospectiva 2024. Teremos também Backstage The Classics com Queensryche, Saxon, Captain Beyond, mais 3 atrações do Bangers Open Air, que acontece em maio aqui em São Paulo, vou rolar Douro, Hit e Vader. Rolam também novas de Jethro Tull e Warbringer. E tem também releituras com Lucifer, Exodus e muito mais. É hora de você saber quem levou como programa cultural. Foi o Cultura na USP, com o Elcio Silva, na USP FM, é claro. Bom, Cultura na USP, ele traz todas as semanas para quem ouve o programa um panorama do que acontece em São Paulo e que tem como foco justamente o teatro, cinema, música, exposições, cursos e tudo isso a partir de justamente difusões da própria Universidade de São Paulo. Então vale conferir, o Elcio Silva é o apresentador e também um dos produtores ao lado do Fábio Rubira, e o programa vai ao ar toda quinta-feira às 14 horas. Você encontra também em podcast aí no, por exemplo, Spotify, né? Se você procurar Cultura na USP, você vai entender por que ele merece destaque nessa difusão cultural pelo rádio. Você sabia que a Universidade de São Paulo oferece as mais diversas experiências culturais? Pois é, agora você pode saber de tudo isso no programa Cultura na USP. Todas as quintas-feiras, ao meio-dia, a agenda de eventos, entrevistas, música e informações. Aqui na Rádio USP São Paulo, em 93.7. Na Rádio USP Ribeirão Preto em 107.9 e no jornal.usp.br/rádio. Cultura na USP, quinta ao meio-dia. Essa exposição, ela foi pensada, obviamente, não só para a religiosidade, mas o modo como essa coleção foi formada nos anos 70, ela foi formada com o objetivo de fazer uma ponte entre a África e o Brasil. E programa de variedades, qual é, na verdade, o melhor programa de variedades de 2024? O júri do APCA escolheu como o melhor programa de variedades o Revista CBN com a Pétrea Chaves. Aos sábados e domingos, da meio-dia até às 3 da tarde, Pétrea Chaves comanda o Revista CBN. Além de apresentar a discussão dos principais temas da semana, é uma revista radiofônica, ele passa também o que vai estar em debate na semana seguinte. E conta com dezenas de colaborações que visam bem-estar,
reflexões mais profundas sobre a existência humana. Entre essas participações estão as de Rossandro Klingen no quadro Divã de Todos Nós e Cal Saad com Treino de Domingo. Tem ainda o Silvio Meira, que disseca os avanços no mundo digital, e ainda o destaque para Janaína Barros, que além de produtora na CBN, conduz a coluna Páginas da Infância sobre literatura infantil. Revista CBN. Apresentação: Pétria Chaves. 12:05. Eu quero só, antes da nossa reportagem, Juliano Fonseca, Laurinha Capeliushnik, eu quero só contar para vocês que daqui a pouquinho, quem vai estar comigo aqui conversando com a Revista CBN é a atriz Heloísa Perissé, cheia de graça, uma jornada de humor, amor e cura. Que livro lindo, Priscila Gubbiotti, da Heloísa. Eu tô acostumada a ler livros de artistas que escrevem, falam um pouquinho sobre a sua história, mas a Heloísa tem uma história muito conectada com a fé, com essa observação da pele para dentro sobre valores e espiritualidade. Eu fiquei realmente muito inspirada depois que eu terminei de ler o livro da Heloísa. Muito bonito o livro, muito sensível, delicado e ao mesmo tempo muito bem-humorado, como não poderia deixar de ser, vindo de uma artista tão incrível, tão engraçada, tão alto astral como ela. Inclusive os momentos mais difíceis da vida, ela relata no livro com muita delicadeza. A gente vai ter uma conversa muito linda aqui com a Heloísa Perissé às 14h no Revista, mas te convido a ouvir o programa inteiro porque tem várias atrações mais do que especiais, entrevistas aqui ao meu lado no estúdio e por aí vai. Hoje também tem Páginas da Infância com Janaína Barros. É isso. Então esses são os vencedores na categoria rádio. Em peçasraras.blogspot.com, além de rever quem foram esses vencedores, quem são esses vencedores, você encontra todas as outras categorias, todos que levaram também troféus APCA 2024 em arquitetura, artes visuais, cinema, dança, literatura, música erudita, que voltou este ano para o prêmio, música popular e ainda teatro e teatro infanto-juvenil, além, claro, da expectativa da televisão. Quem será que levou nessas outras categorias? Você fica sabendo em peçasraras.blogspot.com. Repetindo então, Grande Prêmio da Crítica, cobertura do Grupo Bandeirantes de Rádio na abertura das Olimpíadas 2024 pela Band News FM e pela Rádio Bandeirantes. Destaque do ano, Clube do Livro Eldorado com Roberta Martinelli pela Eldorado FM. Podcast, produtora Rádio Novelo, pela excelência de suas produções e por priorizar o áudio e a linguagem radiofônica no jornalismo de excelência. Produção Alexandre Ingrevalo pelo programa Diário, Estúdio 77 da Rádio Cultura Brasil. Programa musical Backstage com Vitão Bonesso na Kiss FM. Programa cultural Cultura na USP com Elcio Silva na USP FM. Produção compartilhada aí com Fábio Rubira. E programa de variedades, o Revista CBN com Pétria Chaves, claro, na Central Brasileira de Notícias, a CBN. Bom, eu sou Marcelo Abud e compartilhei com você quem levou o APCA 2024 em rádio e que nos causa muita emoção poder chegar a esse momento e saber se você concorda, quem você colocaria nessa lista que não entrou. São só 7 troféus, tem muita gente que fica de fora todo ano, é claro, outros que já foram premiados em edições anteriores e por isso não estão aqui, então a gente não repete ou procura não repetir, né? Que essas pessoas ganhem, justamente por serem poucos os premiados a cada ano, então a gente tenta fazer essa renovação aí de quem leva o prêmio, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima, quando eu volto com mais Peças Raras para você. Peças Raras. Você em sintonia com o rádio.